O Garro quer deixar o Corinthians, cara. Muita gente tem falado sobre isso, tá? Peço pra você deixar o like aí. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. O Garro, ele tem sondagens da Arábia, né, de clubes da Europa, mas não clubes de ponta, por exemplo, como o Zenit, que já fez proposta. Assim, não chegou a proposta oficial. Mas se chegar na proposta oficial, o Corinthians vai avaliar e o Garro também. Sempre o jogador, né, a vontade do jogador acaba pesando, já reparou mais do que tudo. Agora, eu expliquei isso no Blend, na verdade eu revelei isso no Blend, vou falar pra vocês. E vou explicar aqui. O Garro, ele é um jogador... Gente, deixa o like, vamos bater 2.000 simultâneos, tá? Tem pós hoje da seleção, viu? O Douglas tá confirmando aí. Hoje tem pós aqui ao vivo da seleção brasileira. A questão do Rodrigo Garro, ele não tá satisfeito com o salário que tem no Corinthians. É o que mais pesa hoje. Sabe por quê? Porque o Garro tá olhando quanto os outros ganham. Por exemplo, quem são hoje os principais jogadores do Corinthians? Vamos lá. Começar. Memphis, Yuri, Garro e Hugo. E Carrídio. Podemos definir esses 5 como 5 principais jogadores do Corinthians hoje? Memphis, Yuri, Garro, Carrídio e Hugo. Podemos definir esses 5? Tá? O goleiro Hugo Souza, claro. Assim, o Carrídio eu não sei quanto que ganha. Não lembro se eu já revelei o salário do Carrídio. Se tiver algum vídeo meu, vocês podem até me ajudar, que é tanto salário que a gente dá. Eu não sei quanto que o Carrídio ganha, mas deve ganhar 1 milhão aí no mínimo, né? O Garro, por exemplo, ganha 700 pila, eu acho. Pelo que eu me recordo quando eu dei do aumento, porque eu trouxe... O Garro chegou no Corinthians ganhando 350 mil. Ele estava super insatisfeito. Quando eu trouxe isso, falaram que eu estava arrumando confusão. Uma semana depois, o Corinthians renova com o Garro e dá aumento para ele. Só para vocês terem uma ideia. Então é disso que eu tô falando, tá? O 900 mil, o Carrídio é 900 mil, 1 milhão e 200, eu não lembro. O Garro, tipo, meio que dobraram, foi para 700, tá? Carrídio 900, entre 900 e 1 milhão e 200. E o Garro acha que é pouco, por quê? Porque o Yuri ganha 2.200, tá? Se eu me confundir aí, se eu falei já 800 do Garro, vai no vídeo que eu dei lá atrás. Mas eu na minha cabeça aqui eu tava que era 700 e alguma coisa o Garro, entendeu? Mas se eu já disse lá atrás que é 800, então vai no vídeo lá atrás que é mais confiável, tá? Porque meio que eu falei de cabeça aí. Uma coisa você pode crer, tá? Uma coisa você pode crer. O Garro não tá satisfeito com o salário que tem porque ele olha os outros. O Memphis, 5 milhões. E o Yuri, 2 milhões e 200. O trio é Garro, Yuri e Memphis. Então ele não tá satisfeito, ele quer ganhar mais. Aí se pintar uma proposta para ele ganhar 3 milhões por mês, ele vai embora, velho. Claro, né? Ele tem contrato com o Corinthians, entendeu? Ele tem contrato com o Corinthians. O Coronado, 2 milhões. Isso aí deve deixar o Garro louco da vida, né? Ver o Coronado ganhando 2 milhões. Mas enfim. Essa é a questão do Garro hoje. Eu não tô falando que ele quer sair do Corinthians. Isso aí que estão falando por aí. Eu não tô falando isso. Eu só estou dizendo, como eu disse da outra vez, não venham querer me desmentir, hein? Porque já se deram mal lá atrás. Depois, quando eu falei que o Garro estava insatisfeito com um salário de 350 mil, muita gente não acreditou. Até parece que ele ganha só 350 mil. Aí vocês viram, o Corinthians renovou o contrato e deu aumento. Mas hoje ainda ele acha que deveria ganhar mais. Aí se a gente for comparar, se a gente for imaginar que o Coronado ganha 2 milhões, entendeu? Ele poderia ganhar mais mesmo, tá? O Raniel falou que viu no Instagram que ele não tá satisfeito com essa bagunça política. Isso aí é mais papo furado, né? O que o Garro tem a ver? O que o Garro conhece de política? Ainda mais política do Corinthians. Conhece nada. Isso é papo furado, Raniel, tá? Vamos mudar de assunto e vamos falar de Elinho. Timão faz proposta para Elinho. E aí nós vamos fazer aquela piada, quando está precisando de gás, e o Elinho vem, né? E o Elinho, ele tem essa velocidade que o time precisa, né? Vamos lá. Eu apurei hoje que o Corinthians tem uma ótima relação com os representantes do atacante Elinho. Ele mesmo, revelado no São Paulo, que teve o seu melhor desempenho jogando pelo Red Bull Bragantino, que foi vendido para o Toluca do México por 15 milhões de dólares. Nós estamos falando aí de 84 milhões, olha como o Corinthians vende mal. O Elinho, pô, ele nunca foi um craque. O Elinho. O Red Bull vendeu o cara por 15 milhões de dólares. Pra você ver como o Corinthians vende mal. Só que ele tem 24 anos ainda, né, o Elinho. Então ele pode dar muito fruto ainda. A questão é, o Corinthians foi no empresário do Elinho, o Corinthians não foi no Toluca.
e informou o empresário do Elinho que quer contratar o Elinho por empréstimo. Eles não têm condição de comprar o Elinho hoje. Porque, repito, os caras pagaram 15 milhões de dólares pelo Elinho. Quanto que o Corinthians vai pagar por ele? E você pagar 15 milhões de dólares pelo Elinho, meu irmão, é mais do que risco. É um risco que não se deve correr. Eu não pagaria nem 10 milhões de dólares pelo Elinho, mas eu contrataria muito o Elinho por empréstimo. Então, assim, para mim, a proposta do Corinthians em relação ao Elinho está correta. Uma tentativa por empréstimo. Então, a cúpula, Fabinho Soldado e companhia, vai lá no Elinho, pergunta se ele quer, e pede, né, para os representantes dele levarem a ideia para o Toluca. E aí a gente vai ter que aguardar uma resposta, né, do Toluca para saber se o Toluca vai aceitar negociar o Elinho por empréstimo, tá? O Elinho é titular? Eu não sei se ele é titular lá, né, no Toluca, tá? Não sei se ele é titular lá, mas aqui eu acho que acaba sendo, entendeu? O Júnior Vaz perguntou, Elinho quer vir? Quer vir, o Elinho, tá? Elinho fala fino, sei não. O que tem a ver isso? Seu comedor de pizza com ketchup. Assim, né, velho? O Lázaro tá pitando. Lázaro, sem barulho, velho. O Lázaro deixa o clima bom. O Fabinho é muito lento, já deveriam estar conversando com o Malcolm. Cara, enfim, com o Malcolm não tem nada, mas conversa com o Elinho tem. E é um atacante rápido, né? Imagina o Elinho de um lado e o Malcolm do outro, mudaria a história do Corinthians no sentido de velocidade, né? Esse time do Corinthians precisa de jogadores de velocidade, né, gente? Não dá pra gente continuar o segundo semestre com esse mesmo time aí, só Nhaca, Thales, Romero, Coronado, enfim, só os caras cansados, né? O Carrillo anda cansado também. Enfim, o Corinthians precisa de velocidade. Então a situação hoje do Elinho é uma proposta que o Corinthians fez para o staff do Elinho. Há uma conversa com o staff do Elinho, tá? É um bom jogador? Mas não é craque, tá? Felipe Guedes, ele vai ser craque, mas não é craque o Elinho. É um bom jogador, entendeu? É um bom jogador. Vamos, né, ter que aguardar pra gente ver o nosso querido Elinho, se ele vem ou não vem. Eu acho difícil, tá? Eu acho difícil, porque o Toluca gastou muito com o cara, né? Gastou muito. Cara, deixa eu falar um negócio. O Corinthians alugou, emprestou a Neoquímica Arena para a seleção brasileira. Aí, meu amigo, os caras vão fazer do jeito que eles querem, não é? Entendeu? Eu sei que pra gente a gente não tá acostumado com isso, mas fazer o quê? É o que tem pra hoje. Ou então, não se aproxima mais da CBF, entendeu? Não cede mais a Neoquímica Arena. Aliás, é uma informação que eu nem tenho, desculpe, né? O Corinthians alugou, né? Deixa eu até perguntar pro Klaus, né? O Klaus que cobre aí a seleção brasileira, né? Pela revista Placar, né? Pela revista Placar. Deixa eu até falar com o Klaus aqui. Klaus, a seleção alugou ou é emprestada a Neoquímica? Hein? Tá. Então, assim, se alugou, né? Não tem problema nenhum. Se emprestou, aí você pode, até para alugar, né? Até para alugar poderia também, mas se emprestou, melhor ainda. Porque aí você pode falar, eu vou emprestar, mas vou pedir para vocês não colocarem nada verde, tá? Aí vão falar assim, então tira o gramado. Sei lá, velho, essa questão do verde é uma coisa assim que é muito polêmica. Por exemplo, eu acho exagerada essa questão do verde, mas eu nunca uso. Eu não gosto. É uma cor que eu não gosto. Acho que por ser corintiano e por nunca... assim, raramente eu acho que alguém vai me ver de verde na vida. Eu fui bem radical. Depois, quando eu me converti, tentei melhorar. Falei, vou até pôr um verde pra mostrar que eu me converti de fato. Aí eu coloquei um dia, usei e não me senti bem. E hoje continuo convertido e não uso verde. É uma cor que não cai bem em mim, eu não curto. Entendeu? Não curto verde. Não uso verde, né? E vou repetir, usei uma vez só. Eu tinha me convertido, eu falei, pô, vou usar o verde pra mostrar que eu tô liberto, né? De qualquer idolatria, de qualquer coisa. Mas assim, tô liberto, graças a Deus. Mas quando pus o verde, não consegui, velho. Não consegui, foi mais forte do que eu. Então assim, eu não uso verde. Eu arrumei muita confusão, não deixei. O meu filho hoje tem 25 anos, mas quando ele nasceu,
arrumei algumas brigas, eu era mais jovem, né? 20 e poucos anos, não deixava ninguém dar roupa verde para ele. Às vezes minha esposa põe um verde na Rebeca, eu não gosto, entendeu? Mas eu acho exagerado. Eu acho que a gente valoriza muito o Palmeiras fazendo isso, entendeu? Eu acho que a gente valoriza muito o Palmeiras fazendo isso, tá? E a seleção tem verde, né? A seleção é verde e amarelo, né? A seleção tem verde. Mas assim, eu acho que a gente exagera. Sério, eu tenho essa autocrítica. Você não acha, não? Você já parou pra pensar, tem hora? Pô, verde, parece que o Palmeiras tem uma significância pra nós, assim, que é maior do que eles têm. Entendeu? Então, eu acho que a gente exagera. E tô dizendo nós, tá? Não tô falando que aquele exagera. Eu mesmo, né, já exagerei muito na questão do verde, assim, de não gostar. Mas, enfim, eu vou até contar uma coisa, assim, tão pessoal, tão pessoal. Eu lembro quando a gente foi fazer a identidade visual lá da nossa igreja, a primeira vez que eu pedi pra criar, né, o logo, um amigo meu que fez mandou verde, que é um amigo meu lá do Rio de Janeiro. Cara, bateu assim, eu falei, não, na igreja que eu congrego não vai ter uma placa verde. Cara, foi a melhor coisa que eu fiz na vida, né? Falei, pô, você pode trocar pra mim, colocar outra cor, aí voltou, a identidade visual voltou azul. E graças a Deus, velho. Então, assim, eu sei que não tem muito a ver, mas eu não curto, velho, verde, mas mesmo assim eu acho que exagera. Eu acho que, por exemplo, às vezes tem uns bobão que vê uma flor atrás, ó, tem verde ali. Pô, uma samambaia, o Zé Ruela. Até porque o gramado é verde. Então, assim, às vezes eu acho exagerado, tá? Mas eu não curto verde não, velho. Entendeu? Aliás, usei muito verde na minha vida de outra forma e confesso que me prejudicou muito. Abriu portas para outras coisas que me prejudicaram muito. Esse verde aí que todo mundo fala que é bom, pelo menos para mim, eu não me deixa saudades também, tá? Acho que eu tô abrindo o coração demais, é melhor parar por aqui. Ai, meu Deus. Graças a Deus foi ótimo, tá? Acho que eu já estou falando demais, é melhor parar por aqui. Ai, meu Deus. Oh, meu Deus, o Busato. É melhor parar, estou abrindo o coração demais já. Tem a família brasileira, as crianças que me assistem, tá? Calma, Samir, calma. Ai, meu Deus, o Biel, vocês são terríveis, hein, velho? Cadê cadê as cafezeiras na área, né? Cadê as cafezeiras na área? Tamo junto. No divã com o Samir. Esse negócio de verde valoriza o adversário como se fosse o nosso ponto fraco, a vitória. Eu já pensei nisso também, entendeu? Eu já pensei nisso também, tá? Vai devagar, Samir. Lembrei do tênis verde. O Klaus já teve um tênis verde, mas não tem mais também. O Léo tá dizendo que, Samir, meu carro, o Polo Sedan, parece verde, mas no documento é bege. O cara tem um carro verde, não vira, velho. Entendeu? Eu fico imaginando que se eu tivesse uma tatuagem verde, como é que eu ia fazer? Entendeu? Imagina se eu tivesse feito a plantinha aqui na minha época de maluco. Como é que eu ia fazer verde para tirar? Porque, pô, hoje eu sou servo de Deus, eu não curto muito, né? Eu não curto muito, não. Jamais faria uma tatuagem hoje. Entendeu? Então não ia ter que deixar, né? Ia ter que deixar. Eu falo que eu jamais faria uma tatuagem, vou magoar o meu amigo aí, eu esqueci o nome dele. Tá todo dia aí com a gente, serve rei do café lá pros amigos no estúdio dele. Gente boa pra caramba. Cara, vamos falar alguma coisa. 16 minutos eu não falei nada, só conversa fiada, velho. Pô, vocês me desandam, meu. Hein? Vocês me desandam, velho. Por que a gente começou a falar tanto do verde? Tanta loucura, velho. Hein? 17 minutos sem falar nada. Um programa que não acrescenta nada na vida de ninguém. 17 minutos jogados fora na sua vida. Não acrescentou nada na vida de ninguém esses 17 minutos, tá? Meu Deus, velho. Só pra vocês terem uma ideia, né? Corinthians vai receber. O Corinthians receberá pro jogo da seleção, que teve mais de 7 milhões de bilheteria. Veja quanto o Corinthians receberá. Que causa passou aqui? No último jogo em Itaquera, né? Quanto que foi? Isso aqui foi em 2021. Não entendi, Klaus, essa matéria aqui. É uma matéria antiga, né? Não vou conseguir ler ao vivo, Klaus, para entender isso aqui. Depois o Klaus traz alguma coisa aí pra gente, tá? Samir, o carro vai embora. Vamos lá, vamos falar sobre isso, tá? Olha só, eu tenho algo a dizer sobre o carro. Eu tenho algo a dizer e explicar para vocês. Vamos lá, então. Pergunta aí do nosso amigo Raniel, tá? O culpado é você, Samir. Você não escuta a gente. E aí, fiel, vamos para as últimas notícias do Timão. Gaviões da Fiel divulga proposta de novo estatuto com voto para fiel torcedor.
Em nota, os Gaviões da Fiel detalharam uma proposta de alteração estatutária do Corinthians apresentada à maior torcida organizada do Timão por meio do ex-diretor jurídico e atual conselheiro do clube, Vinícius Cascone, em uma reunião extraordinária com o Conselho Deliberativo. Um dos principais pontos presentes nessa proposta é a criação de uma nova categoria de associação, voltada exclusivamente ao futebol. O associado não teria direito às áreas sociais do clube, mas seria mais participativo, tendo voz ativa e direto a voto. Além disso, a participação do fiel torcedor nos processos decisórios do clube, entre eles o novo estatuto, também está sendo discutido. Novos detalhes serão divulgados nos próximos dias, de acordo com os Gaviões. Deixe seu like e se inscreva no canal para não perder as próximas notícias do Corinthians.